Sejam bem-vindos ao canal Descobertas Católicas, o canal que vai ajudar você a descobrir cada vez mais o mundo católico, sua doutrina, sua história e muito mais. Então, se você se interessou, já vai se inscrevendo aí no canal, ativa o sininho das notificações e coloque em todas, para que você fique por dentro de todos os vídeos que vão sair aqui no canal, tá certo? Eu sou a Anália Gaspi e no vídeo de hoje vamos falar sobre a Trindade. Vocês sabem o que é a Trindade? Como é que isso é possível? Um único Deus em 3 pessoas? Olha, se você tem dúvidas acerca disso, esse vídeo aqui foi feito para explicar a Santíssima Trindade. Então, se você quer muito saber, está com muitas dúvidas sobre isso, já vai deixando aí o seu like, porque o vídeo de hoje vai explicar para vocês toda essa questão da Trindade. Bom, e a primeira coisa que a gente precisa saber em relação à questão da Trindade é que ela é um dogma de fé. Então, todo católico deve crer que que temos um Deus em 3 pessoas. E no decorrer desse vídeo a gente vai ver que realmente não tem como questionar esse dogma, ok? Mas, começando bem no iniciozinho, vamos aos conceitos. Então, começando bem no iniciozinho, vamos tentar entender então alguns conceitos que a gente precisa entender para poder compreender o dogma da Santíssima Trindade. E o primeiro deles é a substância. O que é a substância? É a essência, aquilo que é mesmo, de fato. No caso, a substância da Trindade é que é Deus. E para distinguir as 3 formas com que Deus se manifesta a nós, temos aqui, então, as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Entendendo isso, então, sabemos que a Trindade é o quê? É um Deus em 3 pessoas. A essência, a substância é divina, mas em pessoas é única, né? Que é divina, e as suas pessoas são 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Para a gente entender isso de uma maneira um pouco mais clara, temos aqui uma pequena demonstração. Olha só, eu tenho aqui na minha mão 3 velas, tá vendo? 3 velas. Todas elas são a mesma coisa. São o quê? Vela. Portanto, mas no entanto eu tenho uma vela, 2 velas, 3 velas. Ou seja, temos 3 objetos que são, no caso, a mesma coisa. A mesma coisa acontece com a Santíssima Trindade. É um único Deus em 3 pessoas. É o mesmo Deus que então em 3 pessoas. Aí você pode me perguntar, então esse Deus está dividido em 3 pessoas? Uma parte dele é Pai, uma parte dele é Filho, outra é Espírito Santo? Não, não é isso. Há uma relação entre essas 3 pessoas. E seria o seguinte, o Pai está totalmente no Filho e no Espírito Santo. Da mesma forma que o Filho está totalmente no Pai e no Espírito Santo. E também o Espírito Santo, ele está no Pai e no Filho. É o mesmo Deus, então o Pai é totalmente Deus, o Filho é totalmente Deus e o Espírito Santo é totalmente Deus. É o mesmo Deus que se manifesta a nós em 3 pessoas. Entenderam? Então, aí você pode estar se questionando, mas como é que funciona essa questão? Como é que um único Deus vai se manifestar totalmente em 3 pessoas distintas? Veja bem, não há uma lógica com que a gente possa explicar, não há uma lógica racional para a gente explicar isso. Para a gente poder crer nesse dogma de fé, a gente precisa da razão. A gente precisa da fé. Então, a gente precisa ter muita fé de que é um único Deus em 3 pessoas. Mas quando a gente vai olhar as Sagradas Escrituras, a gente percebe que Deus ele se revela ele se mostra dessa maneira.
Aí a gente já vê isso logo no Antigo Testamento, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, onde ele diz: Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É Deus falando no plural, se referindo a si mesmo no plural. Ao passo que lá em Isaías, Deus revela a ele, em Isaías capítulo 44, versículo 6, ele diz o seguinte: eis o que diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor e o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último. Não há outro Deus fora eu. Veja, ao mesmo tempo que Deus se refere a si mesmo no plural, como se houvesse mais de um, ele se mostra como único. Então a gente já tem aí a ideia de que é um Deus em pessoas distintas, em várias pessoas distintas. Mas quando vamos ao Novo Testamento, vemos isso de uma maneira mais clara, onde Jesus fala onde Jesus mesmo vai dizer, eu e o Pai somos um. Aí já temos duas pessoas da Santíssima Trindade, o Pai e o Filho, que é Jesus. E mais para frente ele vai enviar o Paráclito. E ao mesmo tempo que o Paráclito vem do Pai, vem do Filho. Então aqui temos já a mesma Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então foi revelado a nós dessa maneira. Então não há com que se duvidar, não é verdade? Agora, a geração. O Pai, a gente tem que o Pai gera o Filho e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Agora, a gente não pode entender isso de maneira cronológica. Não é primeiro vem o Pai, depois o Filho e depois o Espírito Santo. Isso não. Sempre existiu o Pai, sempre existiu o Filho e sempre existiu o Espírito Santo. Isso não há tempo, são eternos, então não tem um início e nem um fim, tá certo? Mas a gente tem que, desde toda a eternidade, o Pai gera o Filho e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. História. Então, esse dogma também de fé, ele tem um pouco de história, né? Ao longo da história, a igreja enfrentou várias heresias, entre elas heresias que envolviam a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para resolver esses problemas, precisou se fixar, então, um dogma. E ele foi fixado por meio de concílios, a igreja se reunia em concílios para poder conversar sobre essas questões que estavam sendo discutidas na época, para daí surgir, então, o dogma. Aí, desses concílios, com a ajuda dos padres da igreja, né? Porque aqui com os padres da igreja, a gente se refere ali aos doutores da igreja, que de uma certa forma colaboraram com a doutrina da igreja, entendem? Esses padres, então, juntamente com esses concílios, formaram, então, esse dogma da Santíssima Trindade. As obras. Para terminar, então, esse vídeo, eu termino, então, com um pensamento de Madre Maria Helena Cavalcante, fundadora da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora de Belém, que diz o seguinte: o Pai faz, é o Criador. O Filho refaz, é o Redentor. E o Espírito Santo perfaz, é o Santificador. Então, olha só, com esse pensamento, a Maria Helena Cavalcante está dizendo que o Pai, ele é o Criador. Desde o Antigo Testamento, a gente já tem o Pai como Criador. Ele não só cria a sua criação, como também a sustenta. Portanto, por isso também ele é associado à figura de um pai, né? E é associado a essa figura de paterno também graças à aliança que é feita com o povo. Então, graças a essa aliança, que é esse vínculo com o povo de Deus, né? Juntamente com essa questão de Deus ser o Criador e que sustenta a sua criação, então podemos chamá-lo de Pai.
E também no Novo Testamento a gente tem que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou-nos a chamar Deus de Pai, no Pai Nosso. Então, Deus, ele também, a gente pode, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Pai. O Filho, a gente tem na revelação que é Jesus, esse Filho, que veio para nos salvar, restaurar-nos do pecado. Então, ele refaz a criação, torna nova criação pela redenção. Então, ele é o Redentor que vem para nos salvar. E o Espírito Santo perfaz, é o Paráclito, o enviado de Deus para poder santificar a igreja, impulsioná-la no seu início e sempre. Em todo o tempo, o Espírito Santo de Deus é o que nos impulsiona. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar aí o seu like. Então se inscreva também no canal para que você possa estar por dentro de todos os vídeos. Ative o sininho das notificações e marque todas, para você estar por dentro de todos os vídeos. E aqui no canal, frequentemente, eu estou postando vários vídeos sobre vários pontos da doutrina católica, e mais para frente vou falar da história da igreja, dos santos, enfim. Tem muita coisa nova vindo por aí sobre a igreja. Para que você não perca, se inscreva aí no canal, tá certo? Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. Coloca aí também suas dúvidas, que eu vou estar respondendo todas, tá? Deixei aqui também na descrição do vídeo o link do meu Instagram, @analiagasp, para que vocês possam também estar me seguindo lá. Lá no Instagram eu vou estar postando eu vou estar dando várias dicas de como pôr em prática tudo que a gente aprende aqui, tá ok? Então, pode me seguir lá, e se quiser também deixar mensagens lá também, eu estou respondendo. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus, até a próxima!